Durante a Idade Moderna, classes mais ricas como nobreza e burguesia aliaram-se para investir nas expansões marítimas, explorando os recursos naturais das colônias da América do Sul e África. Com isso, as metrópoles começaram a ficar cada vez mais ricas. Esse mercado era de grande potencial e possuía o objetivo claro da busca pelo lucro, o que deu origem ao novo sistema econômico, o capitalismo. Desde o início do século XV, o sistema capitalista passou por diferentes mudanças, partindo de um modelo de transição de crise do feudalismo e se tornando um modelo econômico e social complexo. O sistema capitalista possui 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. No capitalismo comercial, ou também chamado pré-capitalismo, a base econômica era sustentada por trocas comerciais juntamente com seu modelo econômico, o mercantilismo, que acreditava que a riqueza disponível no mundo não poderia ser aumentada, apenas redistribuída. Com a Revolução Industrial, surgiu o capitalismo industrial, caracterizada pelas fábricas e estabelecimentos comerciais que dominaram o mercado e promoveram a troca de poder para as mãos da burguesia. A fase foi guiada pelo liberalismo econômico do filósofo e economista Adam Smith, que acreditava que o Estado possuía somente 3 deveres: a asseguração da sociedade contra adversários externos, a proteção dos indivíduos contra as ofensas mútuas e a realização de obras públicas que não podiam ser realizadas pela iniciativa privada. Também defendia a liberdade contratual. Patrões e empregados eram livres para negociar os contratos de trabalho, realizado por etapas, com o intuito de que cada trabalhador se aperfeiçoasse e evoluísse ao longo da produção. Após a Segunda Guerra Mundial, se concretizou o capitalismo financeiro, no qual bancos e empresas se uniram para maximizar os lucros. Caracterizado também pelo fortalecimento das práticas monopolistas, pela elevada concorrência internacional, evolução tecnológica, globalização e urbanização. Tantas reformulações e adaptações no sistema capitalista se deram como tentativa de superar suas constantes crises ao longo da história. Cada parte do resultado final de um produto é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas elas, formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte venha a ser mais desejável, ou seja, todo o processo se altera com grande fluidez, como se não houvesse um planejamento central ou algum tipo de autoridade para dar ordens e ditar essas ações, como se fossem lideradas por uma mão invisível. Conceito que foi introduzido por Adam Smith. Para ele, se a economia for livre, sem intervenção de órgãos externos ou do governo, ela irá se regular de forma automática, fazendo com que os preços dos produtos sejam ditados pelo próprio mercado. Em alguns momentos há crescimento e em outros há queda da atividade econômica, o que é um padrão normal do sistema capitalista. Ou seja, de tempos em tempos passaremos por crises, pois são inevitáveis. O que pode variar são as razões pelas quais elas surgem, os setores que serão mais afetados e a intensidade delas. Em geral, grandes crises afetam de alguma forma todos os países do sistema capitalista, pois as economias são dependentes entre si. Durante uma crise, ocorre um declínio na atividade econômica. A demanda diminui, o que leva à redução de lucro das empresas. Assim, muitas delas acabam demitindo funcionários e isso leva ao aumento do desemprego. Com mais pessoas desempregadas, a renda diminui, o que leva a um menor consumo das famílias, ou seja, menor demanda, formando assim um grande ciclo que tende a se reproduzir e se intensificar. A partir de então, percebeu-se que o Estado deveria sim intervir na economia para equilibrar suas falhas. O capitalismo trouxe consigo a descentralização da economia decorrente da lei da oferta e da procura. Desta maneira, consumidores procuram no mercado produtos e serviços que desejam, enquanto as empresas existentes ofertam esses mesmos produtos, gerando uma competição entre as empresas e um grande leque de opções para o consumidor, que resulta em uma redução geral dos preços, beneficiando principalmente as camadas mais baixas.
Como o objetivo do capitalismo não é a distribuição dos recursos para construir a justiça, mas sim a concentração de capitais visando maximizar o lucro, o sistema sempre provocou desigualdade e exclusão social. No coração do capitalismo, há um incentivo que conduz ao aumento das desigualdades, o princípio da competição, que favorece os mais ricos. No intuito de maximizar seus ganhos, os negócios devem manter seus custos produtivos mínimos. Uma boa parte dos custos produtivos incluem o trabalho. Logo, os custos com o trabalho devem ser mantidos no nível mais baixo possível e, enquanto se minimiza os custos, o resultado é direto do crescimento das desigualdades. A concentração de riquezas é a base da sociedade capitalista. Todo o funcionamento da produção se baseia no investimento de capital em um determinado ramo produtivo a fim de se obter um valor superior ao investido no final do processo. Esta operação só é possível devido à exploração do trabalho de muitos por parte dos poucos que detêm o capital. Quanto mais se acumula na mão dos poucos, mais pessoas são forçadas a vender sua força de trabalho para estes, a fim de sobreviver. Ademais, a alta produção do sistema capitalista gera muita poluição. Apesar de já ter sido exposto ao homem que os recursos naturais são esgotáveis, o capitalismo parece ignorar tal fato, focando apenas na geração de riqueza. Já que o lucro é o mais importante, os capitalistas começaram a criar necessidades que justificam produzir tantos produtos necessários. Tudo isso gera uma produção em excesso e sem controle, o que afeta a natureza e provoca o seu desequilíbrio. O desmatamento para a exploração de minérios, produção de carvão, expansão da fronteira agrícola e pecuária, provoca o aquecimento global, que causa o aumento das temperaturas médias do planeta e, consequentemente, o derretimento das geleiras e aumento do nível do mar. Além disso, a rápida industrialização e urbanização deu origem às grandes cidades de forma desordenada e criou grande parte dos problemas ambientais e sociais, como a ocupação dos morros, o despejo de detritos industriais e de esgoto doméstico em rios e córregos, e a poluição do ar pelo excesso de carros no lugar de transporte coletivo. O maior desafio do sistema econômico capitalista é se modificar a fim de reduzir os índices de desigualdade social e os impactos ambientais. Do contrário, em breve entraremos em colapso.